Eu sou perito criminal. Você é perito criminal. Então, a equipe do Instituto de Criminalística, ela é composta por um perito e uma fotógrafa. Então vai... então um E um complemento. fotógrafo. Então, eu cansei de trabalhar junto com a Thelma. Junto com a... Entendi. Entendeu? Tanto é no caso da Elise Matsunaga, eu estava de plantão com a Thelma. Os dois. Os dois. Entendi. A Elise Matsunaga foi o caso do esquartejamento. É, né? exatamente. O marido, que era da família Ioki, né? É, Marcos Kitano Matsunaga. E eu me lembro que esse caso foi... Eu morava na Vila Leopoldina. O prédio deles era 3 prédios em cima do meu, assim. Não um apartamento, né? Prédio Sim, mesmo, sim, era sim. na outra rua. E esse caso foi um caso que... um caso brutal, né? Ele é brutal porque... Tem várias camadas. O que acontece? Você esquartejar uma pessoa que você não conhece já é bruto. É verdade. Né? Agora, se esquartejar uma pessoa que você viveu vários anos, era o seu companheiro, marido, pai da filha, e você esquartejar uma pessoa que você, eu digo assim, que você conhece, tinha uma relação, tem um lado da emoção, tem o emocional, e você fazer isso, olha, eu acho que deve ser muito punk. Brutal mesmo. Brutal mesmo. E como que foi esse? Você estava lá, vocês estavam de plantão, estava você e a Thelma. Então, o que aconteceu? Na época, a equipe do DHPP tinha sido desativada e estávamos todos no crimes contra a pessoa. E o corpo do Marcos, ele foi encontrado numa estrada vicinal em Cotia. Sim. Então não foi a gente que participou do encontro desses pedaços do Marcos. Aí a investigação estava com a suspeita que ela estivesse envolvida. A Elise. É a Elise. Então eles queriam fazer um exame de luminol no apartamento. Então o que acontece? Você morou na Vila Leopoldina, sabe onde é o apartamento, são 2 torres, classe média alta. Sim. Ele pegou as 2 coberturas de uma das torres e fez um apartamento único. As 2 coberturas? As 2 coberturas. Dinheiro, hein? E aí você imagina o tamanho do imóvel, né? Da unidade. Então o que acontece? A gente, onde seria mais fácil de fazer uma contenção de sangue, né? No esquartejamento, seria botar a vítima dentro de uma banheira. Você tem uma contenção do sangue que escorre. Porque vai escorrendo, vai indo embora. Escorrer. Pode ter resíduo, tem. Mas você consegue conter para não esparramar demais. Só que todos os dormitórios eram suítes e todos com banheira. Entendi. Né? Então a gente começou a fazer o pavimento superior, tinha nas suítes do pavimento superior. E nesse meio tempo, o que me acontece? Um investigador levanta que ela havia trocado o colchão da cama dela e depois que ela tinha dado por uma funcionária dela. Trocou o colchão e deu para a funcionária. Então a gente achou, a mulher, a gente procurando sangue, ela deu o colchão, sabe, aqueles colchão Mega Blaster Super King. Sei. Né? Grossura enorme, assim. Você deita a fundo, né? E a gente deve ter matado em cima do colchão, limpou, deu para a funcionária. Para esconder todos os vestígios. Esconder os vestígios. Pôs um novo. Pôs um novo. E aí descobrimos onde essa funcionária morava, fomos até lá, fizemos luminol no colchão e deu negativo. Deu negativo, então não tinha nada. Não tinha nada. Aí o que me acontece? Até pelo adiantado da hora, isso aí era longe pra caramba. Muito longe da onde a funcionária morava. E aí, pelo adiantado da hora, a gente não tem como voltar para o apartamento para continuar mais 1 hora. Né? Já a equipe acaba ficando cansado, né? E aí, então, voltamos para a base. O pessoal da Civil foi embora, né? A Elise já ficou presa.
Ah, já foi preso. Já está com prisão temporária. E aí, no dia seguinte, eu e a Thelma fomos à delegacia falar com o delegado. Temos que voltar no apartamento. Porque a gente não fez ainda a parte de baixo, a gente só fez a parte de cima do apartamento. Verdade. Uhum. E aí, então, a gente marcou para quarta de noite. Para voltar lá. Para voltar lá. E aí, então, quando ele mandou buscar a Elise, na quarta de tarde, ela pega, acho que ela estava muito tranquila, muito, tipo assim, esses idiota jogando luminol lá em cima, não tem nada. Ah, ela estava tranquila? Ela tava, mas eu olhava pra gente assim, tipo, deboche, né? Jura, Salada? Ela, tipo... tipo... Vocês não vão achar. Não vai achar nada, esses idiotas estão lá em cima. Aí, porque quando ela falou tinha confiança que a gente... do que fez, né? Mas quando falou que a gente ia fazer no andar de baixo, na tarde ela confessa. Entendi. Então o deboche dela não valeu muito, não. Eu, pelo menos não muito tempo, né? Não muito tempo. Aí o que acontece? Aí na quarta-feira ela confessa, tá de tarde na delegacia. Aí nós aproveitamos que ela já tinha confessado, fizemos a reprodução simulada. Ela estava lá? Ela estava lá. Foi com ela? Com ela. E depois, então, depois de feita a reprodução simulada, nós aplicamos o luminol no pavimento inferior. E aí? E aí bateu tudo, aí né? Brilhou tudo. Brilhou. E aí a gente foi fazendo esse teste, vendo que era sangue humano, o que a gente os vestígios que a gente estava levantando. E depois mandou para o laboratório e comprovou ser o sangue do Marcos. E ela esquartejou ele onde, lá embaixo? Na sala? Não, tinha no piso inferior tinha 2 dormitórios. Tá. Um era da babá, né? E o outro era um de hóspede. Tá. Ficava lá meio parado quando alguém ia dormir lá? Quer dizer, vamos dizer, a mãe dela ia para lá e ficava nesse dormitório. Então ela pegou e usava nesse dormitório que, né, só para alguma visita, né? E esquartejou ele nesse dormitório. E ela meio que, pelo que eu vi assim do caso, ela meio que sabia, não sei se é a palavra certa, saber, mas parece que ela sabia os pontos certos de cortar, né? Porque eles caçavam bichos. Não. O que acontece? Ela não sabia nada. Não tem nada a ver. Nada o que acontece? O pessoal, porque ela era enfermeira, não, ela era auxiliar de enfermagem. Ah, verdade. Tá? Mesmo enfermeira, tá? A enfermeira não tem instrução, ela não pega um bisturi para dar um corte, a enfermeira. Quem faz isso é o médico. Quando a enfermeira pega um bisturi é para botar na mão do médico. Isso. Tá? Então, não é ela que vai lá e... Em termos de corte, não tem, na formação dela, não tem nada. Quando se mata um animal que vai separar os pedaços, é que tem uma cozinheira. Pega, sabe onde está junto e vai passando a faca e vai cortando. Tá? Só que tem alguns cortes neles, no Marcos, que eram muito precisos. Entendi. Tá? Tanto eu, vendo as fotos dos pedaços, eu digo, dá para falar. Só que deixei a opinião do profissional, do médico legista. O médico legista comenta sobre os cortes e fala que o Marcos foi esquartejado por uma pessoa que não tinha conhecimento e por uma pessoa que tinha conhecimento. Então ele foi esquartejado por pelo menos 2 pessoas. Está no laudo do legista. Jura, Salada? Pra mim, não então, isso eu falo porque está no laudo. Está no laudo. Então, porque... no laudo tá que ele teria sido, pelo jeito que o legista avaliou, então ele teria sido esquartejado por uma pessoa que não sabe, por outra que sabe. Então o legista fala por pelo menos 2 pessoas. Porque eu não posso garantir que tem uma terceira, né? Entendi. Não, mas 2 eu sei que tem. Pode ser 2, pode ser 3? Pode. Entende? Mas o que eu garanto 2. Então se fala pelo menos 2. É um termo que se utiliza, né, dentro, no trabalho. Então tem... Porque você está me falando agora 2, mas só ela foi condenada. Então não... Não, então, o que acontece? Vamos supor o seguinte. Uma terceira pessoa...
ela concorreria num crime de vilipêndio de cadáver, que é um crime menor. Ela, se eu não me engano, pegou por vilipêndio 6 meses, 1 ano. A própria Elise. Elise, né? E o que acontece? A pessoa que teria que ter feito isso provavelmente teria que ser ou um médico, um anatomista, ou alguém, né, da área da médica, né? E levantaram as pessoas do prédio, só que não chegaram a uma conclusão definitiva, não tinha materialidade para se tornar uma pessoa ré para ir para um julgamento. Entende? Porque essa é aquela situação que eu estava comentando contigo. Não adianta saber, você tem que provar. As escadas do prédio não tinham câmeras. As escadas, aquelas corta-fogo? As escadas de acesso aos andares não tinha câmera. Então tem no elevador, tem algumas câmeras no estacionamento, nas garagens, mas alguém poderia ter acessado pela escada. Então não se tem ninguém, não se consegue comprovar que, vamos supor, que algum médico que morasse lá participou dessa situação. Foi lá e ajudou ela a esquartejar. Então não conseguiu comprovar nada. Então esse inquérito que foi aberto para averiguar essa situação foi encerrado, porque não chegou a nenhuma prova, né, de que poderia ter sido um dos médicos, alguém que morasse nos prédios, em algum apartamento. Então o legista crava que sim, foram 2 pessoas. Pelo menos ele fala 2. pelo menos 2. Mas aí a condenação só veio para ela. Só veio para ela. Então quer dizer, a chances de ter uma pessoa que ajudou ela, ninguém vai saber nunca. Não. Não vão descobrir nunca. Não, porque foi feita a investigação. Né? Que aí uma investigação eu não posso, vamos dizer, estar falando porque eu não acompanho essa parte da investigação, eu não acompanho. Né? Mas eu sei que encerrou esse inquérito, foi aberto, foi feita a investigação, não chegou a conclusão, foi arquivado. Então acabou, a não ser que surja alguma informação relevante, não sei o que pode reabrir essa história. Mas até surgir alguma informação relevante, ele está arquivado, está fechado. Está fechado, né? E ela... Tem as imagens dela, né? Tinha ela no elevador com as malas, Sim, né? sim. Tinha ela no elevador. Então, ela tá... Não tem nem o que falar, né? Até porque ela é uma reconfessa e tem as imagens dela saindo com as malas. Depois ela volta sem as malas. Né? O horário que ela saiu com o carro dela... Aí ela fala que pegou uma estrada que ela ia para o Paraná. Realmente, ela conseguiu comprovar. Até que ela foi parada num posto rodoviário, não sei o quê. Então tem como provar até esse deslocamento dela, tem como se provar. Não tem como se provar se ela estava com o corpo do Marcos no carro ou não. Isso aí não tem como se provar. É porque acho que na hora que ela é parada é por alguma coisa de atraso de licenciamento, uma coisa assim, né? Mas ela já estava com o corpo, né? Não tem como provar. Então, ela estava com o corpo no carro? Ah, tá. Não tem como provar, né? Não sei. Porque o policial não olhou, né? né? Não olhou. Entende? Então, ela fala que sim. Mas eu digo assim, será que ela estava mesmo? Não sei. Entendi. Ela podia ter deixado em algum lugar, na chácara, em algum outro lugar, e depois então resolveu descartar. Agora, que ela estava indo para o Paraná, sim, estava. Isso se prova. Agora, se ela estava com o corpo ou não, aí é outra história. Entendi. Né? Nossa, mas esse fato do legista fazer toda a análise no corpo dele, falar que pelo menos 2 pessoas, é uma coisa que eu não sabia disso. É muito chocante imaginar. Mas as diferenças nos cortes são muito grandes. Entendi. Em termos de julgamentos, os advogados colocaram, não, porque a faca perdeu o fio, não sei o quê. É uma colocação absurda, entende? E realmente que eu falo assim que a briga dentro do julgamento ela é injusta, né? Porque o réu pode mentir, o advogado pode mentir, mas a verdade tem que ser provada. Agora, a mentira, não. Entendi. Né? E ela tá solta já, né? Ela cumpriu
metade da pena, né, em torno de 10 anos. 10 anos, muito pouco. Ela foi condenada a 19 anos e pouco, 19 anos e meio, mais ou menos. Ela cumpriu, o juiz deu a liberdade para ela. Então, ela cumpre em liberdade. É tipo assim, a liberdade condicional. Então, tem algumas condições que ela deve seguir. Tipo, ela não pode sair do município sem avisar. Tem que estar trabalhando. Não pode beber em público, não sei o quê. Entende? Mas o Brasil tudo é festa, né? Tanto é que ela fez uma filmagem que ela estava, acho que, se eu não me engano, na praia, bebendo à noite, filmando, posta e não dá nada. Ela fez isso? Fez. A Elise? É a Elise. Como é que ela postou na praia? Ela postou, acho que, se eu não me engano, estava na praia, bebendo cerveja. Né? Gente, Mas... eu não vi. E não deu nada, não postou. deu nada. Ficou por elas. Eu lembro que teve uma, não sei se foi boato, mas parece que não foi, que ela estava trabalhando como motorista de aplicativo, né? Mas até aí, Ok. o que acontece? Uma das condições que a pessoa tem que ter para cumprir essa pena em liberdade é estar trabalhando. Trabalhando. Uhum. Entende? Não fala em quê? Trabalhar no tem que Uber é um trabalhar. trabalho. Né? Então, é uma condição que ela tem que estar trabalhando. O que acontece? Mas porque ela saiu, cometeu um crime bárbaro, não sei o quê. Beleza. Mas são nossas leis. Mas é a lei, né? Entende? O juiz aplicou a lei que permite que ela seja liberada, cumprir em liberdade, por uma lei que é existente. Entende? Eu discordo. Entende? Eu acho que esses benefícios tinham que ser quando a pessoa cumpriu 80% da pena. Não 40%, 50%. Mas são as leis, o que eu posso fazer? Eu tento eleger deputados federais e senadores que, de repente, possam mudar isso. São eles que podem mudar as leis. Se eles fizerem a lei que o preso tem que cumprir 80% para começar a ter benefício, o juiz vai ter que aplicar essa lei. Entendi. Só que não é isso que diz a lei. Então, o juiz está cumprindo. O juiz mandou soltar por uma lei que permite esse benefício. Então, nesse caso, por exemplo, se fosse, vamos supor que fosse 80%, 19 anos, então ela tinha que pelo menos cumprir uns 16 anos. Para depois poder ter essa liberdade, né? Mas a lei permite. Em alguns casos, para te ver, eu não tenho formação em direito, né? Mas dependendo do caso, do tipo de crime, a pessoa pode cumprir se ela for primária, ela cumprir 1/6 da pena. Olha só. Quanto que é? 1/6 Um sexto é tipo assim, se ela for condenada a 12 anos, ela cumpre 2. Muito pouco. Nada, né? Nada. Mas tem, a lei permite. A lei permite. Entende? Em outros crimes é 1/3. Aí de condenado a 12, cumpriria 4. Né? 1/6 1/3 da pena. Mas aí quer dizer, foge a nossa escolha. Entende? O juiz está aplicando a lei. E assim como o juiz tem, dependendo de cada crime, olha, tal crime é de pena mínima de tanto e máxima de tanto. O juiz não pode atribuir, se vai cumprir um crime bárbaro, você vai cumprir 200 anos. Não pode, é o que exige a lei. Silvia Geek perguntou, Salada, qual que é a sua opinião sobre algumas pessoas que acabam defendendo o lado off da história Matsunaga? Por exemplo, a forma que o marido a tratava e desencadeou o caso. Eu vejo o seguinte. Ele era uma... como é que é? Me foge os termos. Os termos. Ele causava um relacionamento abusivo. Sim. Tenho certeza disso. Tá? De todas as mulheres que eu conversei, que eu perguntei, todas elas me falavam o seguinte: dentro de que ela tivesse dentro de uma casa com o marido com relacionamento abusivo, ela ia embora. Por que a Elise não foi? Porque o Marcos pagava para a primeira esposa dele, que era separado, tinha uma filha, ele pagava, segundo consta, uma pensão de R$6.000. Para essa primeira
para a primeira esposa e filha do primeiro casamento. Um vinho que eles tomavam custava R$6.000. Não é um vinho top, né? É um vinhozinho. É um vinho. Tá? Então ela não queria perder a vida boa dela. Então ela toma uma garrafa de vinho e passa como um mês ela e a filha. Então ela se sujeitava porque ela via uma coisa interessante para ela. Entendi. Então existia a condição, olha, eu estou num relacionamento abusivo, mas eu tenho o que eu quero. E matou ele para o objetivo de ficar com dinheiro. Porque se ela se separa, a pensão que ele ia pagar não ia ser o suficiente para ela e ela ia ter que fazer uma coisa que seria muito difícil na época, trabalhar. Trabalhar, entendi. Né? Ela foi prostituta, né? Eu digo o seguinte, ela trabalhava como prostituta, entende? O que eu falo assim, não tem nada a ver da forma que ela trabalhava, entende? Eu sei que ela era auxiliar de enfermagem, bacharel em direito, para trabalhar como advogada até para passar na OAB. Olha lá. Tá? E trabalhava como prostituta por uma questão de opção, situação que, para mim, não vejo nada, não vou colocar essa situação como pejorativa. Entende? Não é que ela tivesse que voltar a trabalhar como prostituta. Ela podia tirar o OAB e começar a trabalhar como advogada. Por que não? Se ela se formou, era bacharel em direito, por que não começar como advogada? Teria essa oportunidade. Ou voltar lá para o Paraná, morar um tempo com a mãe, voltar para a área de enfermagem, sei lá, fazer qualquer coisa que desse dinheiro para ela sobreviver. Mas ela não queria. Então ela submetia a um relacionamento abusivo, opção dela. Entendi. Entende? Eu não vou dizer, tá certo ou errado. Todas as mulheres que eu perguntei, elas falavam, eu sairia do relacionamento. Ela não quis sair porque achou que tinha alguma vantagem para ela permanecer. Então não adianta falar, porque o Marcos, não sei o quê, não sei o quê. Ela ficou porque quis. Foi uma escolha dela. Entende? Então, não sei se certo ou errado, é uma escolha. Uma escolha, boa.